Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou a Zeli Leal, a Lady Lovego do Nia Fanfiction, e eu estou aqui hoje para fazer para vocês mais uma resenha no vlog da Lia. Gente, o livro do qual eu vou falar hoje é este aqui, O Guerreiro, da série Príncipe Cativo. Ele é o segundo livro dessa série maravilhosa. Aliás, eu já fiz a resenha do primeiro livro dessa trilogia, tá aqui no vlog da Liga, no canal. Eu vou pedir para as meninas colocarem aqui, para as nossas queridas editoras colocarem aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha, porque está maravilhoso. Esse segundo livro, O Guerreiro. Para quem não leu a série, eu vou introduzir um pouquinho sobre a história muito rapidamente. Então, o Príncipe Cativo, né, fala sobre a história de um príncipe, o Damianos, que ele foi feito de escravo, que é o título do primeiro livro, e mandado, tipo, ele foi exilado pelo irmão dele, pelo meio-irmão dele, para um reino inimigo, e foi entregue às mãos do príncipe Lohan de Ver, que agora é o seu, digamos assim, carrasco, seu dono. E ele foi dado de presente como um escravo pro Lohan. E acontece que, enfim, nem mesmo o Daemon, que é um escravo, e nem o Lohan, que é um príncipe, digamos assim, em todo o seu esplendor, eles não estão em uma situação boa, os dois. E esse livro, o primeiro, ele conta um pouquinho sobre quem eles são, como eles são, apresenta o Daemon como um príncipe que, apesar de estar numa situação ruim, é uma boa pessoa, apesar de ser um pouco arrogante. Apresenta o Lohan, que não é segredo pra ninguém, que é meu personagem favorito, que é aquela pessoa fria que você não sabe o que está se passando pela cabeça dela, aquele príncipe que aparentemente é cruel, mas que tem seus momentos. E trata sobre essa trama, sobre esses dois países rivais, que são Aquielos e Vere, que Aquielos é o país do Daemon, Vere é o país do Lohan, e mostra o que acontece sobre intrigas e traições. E esse segundo livro aqui, tipo assim, da série toda, dos 3 livros, ele é com certeza o meu favorito. O ótimo é excelente, o último é excelente. Eu com certeza amei o final do terceiro livro, mas de todos eu acho esse aqui, tipo, o mais envolvente de todos. E eu vou explicar um pouquinho o porquê. Esse livro aqui, ele começa narrando a jornada do Lohan e do Daemon pela fronteira de Vere. Quem leu o Príncipe Cativo viu que o Lohan teve como castigo por suas malcriações o dever de patrulhar a fronteira do seu país, de Vere. E nisso ele leva o Daemon com ele. Então, assim, esse livro, ele apresenta muitas situações e a autora aproveitou assim ao máximo todas as circunstâncias e situações possíveis para desenvolver os personagens e para contar um pouquinho mais sobre eles e sobre o que motiva eles. Assim, no primeiro livro, quando eu li, uma amiga me falou assim: não odeia o Lohan porque você vai amar ele no final. E quando eu li esse primeiro livro aqui, eu falei assim, não, é impossível eu amar esse menino. Coração frio, coração gelado, crueldade. E eu não achava possível. Mas quando eu comecei a ler isso aqui, e entender e ver um pouquinho mais de quem era o Lohan, eu comecei a me apaixonar pelo personagem. Porque assim, eles estão na fronteira, e o tio do Lohan, que é o regente de Vere, que está lá até ele assumir o trono, ele manda alguns soldados com o Lohan, e assim, muitos soldados estão lá só para atrapalhar o que deveria ser uma viagem pacífica. Então, assim, no meio de todo desse tumulto, o Lohan, ele se vê sozinho, porque ele é um personagem muito sozinho. Ele não tem muita família, o tio dele é um cretino, então ele não tem muito em quem confiar. Então, o relacionamento dele e do Daemon, no decorrer do livro, desde a primeira página, começa a se desenvolver de uma forma tão bonita, tão natural. E tem aquela tensão que é presente do personagem é presente no personagem do Lohan, e a tensão está presente, mas a autora consegue de uma forma natural criar essa confiança entre os personagens. E assim, pra mim, esse é o ponto alto desse livro.
essa queima lenta, esse desenvolvimento, você vê lá como é que eles chegam, como eles começam a confiar no outro, e eu acho assim isso muito fantástico nesse livro. É uma das coisas que eu mais gosto em construção de história, e a autora trabalhou isso nesse livro muito bem. Falando do Lor, né? Quando eu comecei a ver o Lor em ação, assim, fora das paredes do castelo, você começa a se apaixonar por esse personagem, porque assim, até então você achava que ele era gelado, cruel, não se importava com ninguém. E você começa a ver outras facetas dele, você começa a ver um pouquinho da criança que ele foi, daquela criança que tanto sofreu. E você começa a se apaixonar por ele, assim, pela pessoa que ele é, e você começa a entender por que que ele virou o que ele é hoje. E o Damon também. Assim, eu achei o Damon um pouquinho, no primeiro livro, um pouco arrogante. O que dá pra entender, porque assim, pelo que eu entendi na série toda, o Damon é o príncipe de Aquelos, né? Coroado, glorificado porque matou o príncipe August de Ver, que era o irmão do Lohan, e trouxe glória para Aquelos. Ele sempre teve mulheres, homens aos seus pés, e glória, e vinho e festa. Então, assim, dá pra entender de onde vem essa arrogância dele. Mas eu consegui ver que houve muito crescimento pessoal também no Damon. E eles se tornam pessoas melhores juntos, sabe? No decorrer. Eles mostram mais quem eles eram antes e mostram mais quem eles podem ser juntos. Então eu achei isso muito bacana. Sem contar que tem assim umas cenas muito fofas, muito leves entre eles. Você começa a ver esse lado super brincalhão do Lohan. Assim, ele tem uma inteligência muito rápida e ele gosta, ele tem esse ar brincalhão de criança, sabe? Aquela alegria infantil. Eu acho que isso é um pouco decorrente da infância dele, que foi um pouco conturbada, um pouco não, muito conturbada. E é por isso, eu acho assim que você consegue, tipo, ver aquelas pequenas coisas, sabe? Que formam ele esse ser humano maravilhoso. E quando você chega no último livro, não vou dar spoilers do último livro, prometo, você fala assim, meu Deus, que personagem maravilhoso, que personagem forte. Eu gostaria de ter 1% da sua força, Lohan. Esse livro é maravilhoso, assim, um guerreiro. E você começa a acompanhar toda essa saga, né, deles na fronteira. Eles passam por várias cidades e há muitos problemas nos acampamentos deles. E o Damon começa a ajudar. E o Lohan fica meio com o pé atrás no começo, mas depois eles começam a confiar muito no outro. E é muito bonito de se ver. Uma coisa importante, eu não lembro se eu avisei isso quando eu falei de O Escravo, mas eu estou avisando agora. Esse livro, apesar de ser um romance, de ser um pouco histórico, assim, de ter ação, de ter tudo que um bom LGBT tem e o que eu gosto, esse livro, ele precisa que eu avise algumas coisas. Ele tem muitos temas pesados. Ele fala sobre escravidão, sobre assédio sexual, ele fala sobre estupro, ele fala sobre estupro de menores. Então, assim, ele tem uma carga um pouco pesada. Não é muito. Não é muito, digamos assim, visível algumas coisas, mas são citadas assim, deixa bem explícito. Tipo, tem uma cena de estupro um pouco encenada no primeiro livro e uma que eu considero uma cena bem explícita depois no primeiro também. E fica aí pra quem não gosta muito, nem que seja assim só citado, porque assim é um explícito citado. Não é aquela coisa assim que descreve, sabe, a maioria das situações. Algumas descrevem, mas são assim as mais leves. Mas enfim, fica o aviso, gente, só vocês lerem pra entender, porque assim você sabe que tá lá, mas não tá com todas as letras. Então assim, leia sabendo que você está correndo esse risco. E também tem suicídio, aliás, acabei de lembrar, também tem uma cena de suicídio, mas que também assim não é detalhada, mas que depois mostra que houve suicídio, descreve lá, e enfim. Fica aqui meus avisos e desculpem se eu não avisei no anterior. Aliás, por abordar todos esses temas, eu também considero esse livro muito fantástico, porque assim, esses temas eles são muito bem introduzidos nesse aqui, inclusive tem alguns que nem são citados nesse e que aparecem nesse aqui. Então, eu acho que isso enriquece muito a trama, enriquece muito o livro, porque assim, é uma crítica social, né? E eu acho isso importante para quem lê, assim, quando você, por exemplo, quando ele aborda o estupro de menores,
eu mesma, eu não consegui detectar, perceber isso no decorrer da leitura. Só quando eu mostrou assim, pá, isso aconteceu, que eu fui rever, que eu fui reler e falei, meu Deus, é verdade, os sinais apontavam pra isso, isso, isso. E eu fiquei chocada. Então, assim, isso alerta, é uma boa crítica social para que às vezes uma coisa que tá tão na cara, os pequenos sinais a gente não consegue perceber. Então, eu realmente adorei esse livro por isso. O livro também tem no capítulo 19 uma cena maravilhosa. O capítulo 19 conta toda a primeira vez do Damon e do Lohan. E eu achei isso fantástico, porque assim, da maioria dos LGBT que eu leio, 90% não mostra. E eu achei esse livro fantástico porque mostra, assim, e é muito fofo, e é muito lindo. E eu fiquei encantada, não vou mentir pra vocês, não, vou falar bem na cara de pau. Eu fiquei encantada por ler isso aqui. Gente, é muito bem escrito, são muitas páginas, assim, contando bem detalhadamente o que acontece. E depois vai lá e conta de novo o que aconteceu no dia seguinte. E é muito bom, gente, leiam. E eu fiquei toda empolgada aqui falando, mas é porque eu não tô acostumada a encontrar, assim, cenas explícitas, né? Da primeira vez dos personagens nos livros. Geralmente eu vou pras fanfics pra encontrar. Então, encontrar publicado nesse livro aqui foi, assim, um achado pra mim. E é muito fofinho. Eu achei, assim, de todos os livros LGBT que eu li até hoje, esse aqui tem a cena hot mais perfeita que eu já li. E é muito lindo. Então, assim, se você gosta daquela história de dos inimigos aos amantes, os dois inimigos que se odiavam, começaram a confiar no outro e se apaixonaram, esse é o livro pra você. Se você gosta desse clichê e dessa coisa de um cenário medieval, de uma história de amor bem desenvolvida, de cenas hot, esse é o livro perfeito para vocês e por favor leiam, eu recomendo. No final tem mega plot twists e tem aquela tensão e tem aquela maravilha. E para vocês que estão se perguntando por aí se o Lohan descobre quem é o Damon, sim, ele descobre nesse livro, não vou falar muito mais. Mas assim, gente, dei uma chance, Príncipe Cativo é muito bom. Esse segundo livro aqui, como eu falei, é meu favorito. Tem muito romance, tem muita ação, tem muitas cenas fofas do Lohan sendo brincalhão. E é muito bom, gente. Deem uma chance, leiam, comentem aqui o que vocês acham desse livro. E curtam esse vídeo, por favor, se inscrevam no nosso canal, deem uma olhadinha nos outros vídeos que nós temos aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.